Produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, queridos Qualinautas Q3, mais uma vez, hoje, 14 horas e 12 minutos, dando início ao nosso programa Q3, que vai trazer hoje um tema que nós até já abordamos aqui, mas agora com bastante profundidade, que, aliás, não vou nem falar, antes disso quero trazer meu amigo Wilson Rabelo, nosso novo conteudista do programa. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, obrigado aí pela sua... Bom dia para todos os qualinautas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal de contas. Né? Isso, Deus. Esse bom dia, boa tarde, boa noite, você sabe que tem uma história aqui na UTV muito interessante. A origem disso foi o Neto. E a Sandra aproveitou como bem aproveitou. Por quê? Porque o bom dia, boa tarde, boa noite... O Neto sempre coloca que assim, o Qualinauta hoje está nos vendo de dia, mas se tiver no Japão, é boa noite. Não é? Não é? Se tiver num outro fuso, pode ser boa tarde. E se tiver no Videolog e nos outros nossos canais, no YouTube, e se etc. for igual ao Neto, tá na hora que passa o programa, tá depois no On Demand, tá no Facebook. Nosso amigão Neto. Neto, nós precisamos nos encontrar, hein, Neto, querido? Muito bom. O tema de hoje tem a ver com uma parte muito importante nas organizações, que é aquele momento da verdade, onde a organização se comunica com uma plateia menor. Isto é, não é uma propaganda onde ela se comunica através das mídias de massa, dos meios de massa, passa sua mensagem para milhões de pessoas, mas é um momento onde a organização passa sua mensagem para 30, 50, 100, 500, até 5 mil. Enfim, é um momento onde o seu diretor, o seu presidente, enfim, alguém da organização tem que fazer a famosa apresentação. E para isso, nada melhor do que convidar alguém que realmente saiba com muito conteúdo e experiência do que está falando. E nós temos como convidado hoje o nosso querido amigo, o Marco Franzolin, com M, diretor executivo da Monkey Business, que é uma empresa que está aí tendo muito sucesso nessa parte de apresentações, e eu vou então agradecer a presença aqui do Marco. Obrigado, Marco, pelo seu tempo. Obrigado, Valdemar. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? É isso. O pessoal que vai ver na internet pode ver qualquer horário, né? Pode ver em qualquer horário, exatamente. E aí, quando o Wilson me sugeriu a tua vinda, eu falei que excelente, realmente seria muito bom, porque eu, como consultor de empresas, eu tenho visto situações muito críticas, né, nessa hora. O presidente, que é um excelente presidente, uma pessoa que dirige a empresa com qualidade, é um grande líder, na hora de fazer a apresentação trava. Exatamente. Fala, agora a palavra está com você. Aí... Eu vou até contar um segredo aqui que eu não deveria contar, porque como diretor executivo de uma agência que faz apresentações, eu não posso falar Vamos isso. Vamos falar o segredo. Mas eu sempre odiei fazer apresentações. Odiava. Mas odiava porque eu não estava preparado. Né? Porque eu não conhecia. Na faculdade a gente deixa a apresentação para o último momento, né? E você forma aquele grupo de 5 pessoas, tem uma pessoa que nunca faz nada, né? E aí essa pessoa que nunca faz nada, você põe a apresentação para ela fazer. O cara não fez quem não trabalhou no conteúdo do trabalho, trabalha no faz a apresentação. E aí o cara vai fazer na madrugada anterior, e faz de qualquer jeito, faz aqueles slides horríveis, e aí o pessoal da plateia tem que engolir. Então o pessoal da plateia não gosta, e o cara que está apresentando também não se sente confortável, né? A nossa ideia com a agência de apresentações, com a Monkey, é realmente deixar as pessoas confortáveis, fazer uma grande apresentação, fazer ela com roteiro, fazer ela com direção de arte, como se fosse uma campanha publicitária. E fazer o coaching para o apresentador também se sentir confortável na hora de subir no palco e falar. Mas acontece isso, né? Você tem, às vezes, se defrontado com excelentes profissionais, não precisa ser presidente, às vezes pode ser o cara de vendas, né? O campeão de vendas que quer passar um pouco de sua experiência,
mas que na hora da apresentação não é o Exatamente. business dele, né? Exatamente, não é o core Não é o business core do cara, business né? dele. O cara às vezes é um grande executivo, um grande líder, mas na hora de subir no palco e passar as informações para as pessoas, ou ele tem uma apresentação ruim, também deixou para a secretária, para o estagiário e tal, Aham. ou o cara não se sente confortável no palco, né? E a ideia da agência é a gente pegar esse nossa expertise e fazer com que as pessoas façam grandes apresentações, transformar a apresentação num show, né? Muito bom. Quem quiser conhecer um pouco mais do que vocês fazem, pode entrar no site? A gente tem o site, que é monkeybusiness.com.br, e a gente tem um blog, que é um blog que a gente põe todo o conteúdo de apresentação. Colocamos agora sobre o professor Melo Antônio, que foi um dos pioneiros Grande de professor apresentação. Antônio, isso. E- Trabalhei com o filho dele na Ticket, mas eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas 2 dos convidados que aqui tiveram como escola professor Melo Antônio, que é o nosso querido Polito, que teve como mestre o Melo Antônio, e o Reinaldo Passadori também, que é o outro grande mestre nessa área de apresentações, também tem como mestre o Melo Antônio. São grandes. Né? São grandes. Tá no ar mestres. lá. Aí, tá no ar o site. Tem o nosso site, aí mostra um pouco dos nossos trabalhos, alguns dos nossos clientes, e é um mercado ainda muito novo, né? É uma agência que faz apresentações. E nós fazemos a maioria em PowerPoint, né? O PowerPoint, que é o programa que acho que 9 entre 10 usuários de computador odeia, porque a gente recebe aquelas correntes, porque fica enchendo o nosso saco, mas quando ele é bem usado, ele pode se transformar num show, útil, né? 9 entre 10 usuários odeiam e um italiano odeia 10 vezes mais, né? Odeia e gesticula que odeia, né? Diz que tem um político italiano que queria lançar uma lei É. que proibisse o uso de PowerPoint. Né? Exatamente. Não é isso, Ele montou um partido anti-PowerPoint. É mesmo. Porque ele acredita que o PowerPoint ele atrasa a vida das pessoas, né? Mas se você for pensar, como ele é mal utilizado, ele acaba atrasando um pouco a vida das pessoas, porque a gente às vezes é obrigado a assistir apresentações gigantes de 1h30, de 2 horas, que não te dizem muita coisa, que tem um conteúdo absurdo, e eu até acho que o cara ele tem um pouco de razão no que ele fez. No extremo daqui, quer dizer, não levado a esse extremo, mas o fundamento é verdade. Eu estava uma vez numa organização, Wilson, que eu assessorei durante muitos anos, e que numa certa hora o pessoal de RH resolveu contratar lá uma bruxa, sei lá. Podia ser uma bruxa, não sei, ela se chamava bruxa. Era uma consultora, mas assim, meio vidente, meio futuróloga, meio astróloga, meio holística e tal. E a apresentação dela no PowerPoint era assim, começava, aí vinha aquela música e tal, não sei o que e tal. Chegou no meio da apresentação, a pessoa estava tão irritada que pediu para ela parar. Olha, muito obrigado pela sua participação. Não, mas eu ainda tenho muita... Não, muito obrigado, nós não queremos... Não vamos nos expor a isso. Olha só. Pedimos para ela parar com a atividade. Ela tinha, sei lá, 2, 3 horas lá, era uma convenção, era um encontro de gerentes. Mas o pessoal, porque o pessoal que estava envolvido com muito conteúdo, com muita profundidade, já tinha superado muito aquele ponto, né? Exatamente. E realmente aquele PowerPoint rodando, aquela música de fundo, aquelas coisas todas. Então você tem razão. Quer dizer, nesse ponto, quer dizer, algumas pessoas sem conteúdo, sem preparo, sem coisa, usam o lado do visual muito agradável do PowerPoint para encobrir, às vezes, uma falta de conteúdo, de objetividade, de estratégia. É uma hora, é um momento, né? O momento da apresentação é um momento que você tem para vender a sua ideia, né? E eu estava até vendo uma entrevista com o Ziraldo. O Ziraldo, ele tem 60 profissões. Ele é cartazista, colunista, desenhista. E a entrevistadora falou pra ele, pô, Ziraldo, 60 apresentações, né? Não é muito. 60 profissões. 60 profissões não é muito? Aí ele falou, na minha época não era, né? Mas hoje tem 60 caras para uma profissão, né? 60 então pra hoje uma. o tempo tá muito curto. Hoje a gente tem assim, eu tenho clientes que precisam fazer a apresentação em 15 minutos, em 10 minutos. E vem procurar a gente, como é que eu passo o meu conteúdo em 10 minutos, em 5 minutos.
Nossa né? Senhora. E você precisa vender a sua ideia em 5 minutos. Não dá pra você ficar enrolando. Que não dá coisa, pra hein, ficar... mano? Que coisa, hein? E o inverso é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa tem uma apresentação de 1h30 para fazer. 1h30. Né? Já me chamaram para fazer uma palestra de 1h30. E aí você fica pensando, pô, falar Como é que eu vou? 1h30, né? Tem que desenvolver muito assunto para. Mas aqui, Wilson, a gente fica 1 hora no ar no Q3 e quando a gente vê, passou o tempo e a gente diz, pô, já acabou? Mas quando você está pessoa. ali em cima reinando, sozinho. Ali, Sozinho, ali é um pouco complicado. Wilson, tem uma coisa. Bater papo com você é bom demais. Então eu vou dar aqui uma outra dica aqui, já que o Marco já passou aqui uma informação, vou dar uma outra dica aqui para quem estiver diante dessa situação, que é o seguinte, Marco. Eu sempre falo, eu sempre penso, eu sempre aconselho meus orientandos, assim, quando você estiver dando uma aula, fazendo uma apresentação, fazendo uma comunicação, não fique preocupado em esquecer de nada. Porque aquilo que você esquecer de falar, só você vai saber que você esqueceu. Não é, mesmo? Só você vai saber que você esqueceu. Porque, enfim, ninguém que está te assistindo... 90% das vezes quem entende do assunto é você mesmo. Não é a pessoa que está ouvindo. Você está ali para exatamente passar. Então, se você esquecer alguma coisa... não posso esquecer de falar isso, não posso esquecer de fazer... Tanta coisa, tantos reminders, que você se atrapalha, né, no processo. E daí é importante você não se preocupar com esse lado do visual. E aí o Marco está aqui para nos falar como é que faz isso. Quer dizer, o cliente chega assim, cliente minuto, é isso? Nossa, a apresentação... Em 5 minutos você fazer a apresentação? Não, e a apresentação é um produto muito pontual, né? Eu vim de agência, eu trabalhei em agência de publicidade, fazia campanhas e tal. A campanha, ela tem um espaço um pouco maior para você poder criar. A apresentação, quando o cliente nos procura, ele já tem o dia da apresentação dele. E geralmente é daqui 2 dias, 1 dia. Olha e aí ele precisa ele já esgotou também todas as possibilidades internas que ele tinha. Que é o que a gente carrega do PowerPoint. O PowerPoint vem sempre no último minuto, né? E aí quando a pessoa vê que... Por exemplo, uma vez uma cliente nos procurou, ela estava com a apresentação pronta, mas ela ia fazer uma convenção e em cima da hora ela descobriu que antes dela, quem ia falar era o Pedro Bial. Sei. E ela ficou desesperada, né? Eu vou falar logo depois do Pedro Bial, eu tenho que dar um show. Né? E aí ela veio procurar a gente, mas é assim, questão da... O evento era no dia seguinte. Ela estava com a apresentação pronta, mas ela então não se sentiu confortável com aquela apresentação. E ela precisou de uma consultoria, precisou que a gente revisse o conteúdo dela. Muitas vezes as pessoas esquecem o que elas vão falar, mas elas precisam ter essa ideia de ter um ponto fixo, saber qual que é aquele assunto dela, usar outros argumentos para sustentar aquele assunto. E tudo isso a gente faz lá, a gente tem uma equipe de roteiristas e tal, que a gente tenta ajudar nisso. Às vezes contar uma história. Eu preciso contar uma história para vender o meu produto, né? Às vezes você não precisa ser duro. Você pode contar uma história, você pode dar voltas, fazer metáforas e tal. Aliás, essa história que o Marco está falando, contar história, que é uma das qualidades que tem nosso querido professor Marins. Ele é um grande contador de história, excelente contador de história. Você se prende, realmente, ele prende a atenção quando ele começa a contar. Estive não sei o que, uma vez e tal. Aí você se ele falar 5 minutos, falar 1 hora, ele vai estar sempre relembrando. Ele é um grande contador de história. Essa é uma qualidade. Exatamente. Contador de histórias. Aliás, a Sherazade viveu 1001 noites contando histórias, tá certo? Afinal de contas, tem algum mérito. E isso é uma coisa... O contar histórias está voltando ao mundo corporativo, né? Os clientes nos procuram muito com essa intenção. Eu quero contar uma história. Por quê? Contar histórias está no nosso DNA, né? Todo mundo sabe contar história, né? Todo mundo consegue contar uma boa história. E a gente perde isso na hora que a gente vai apresentar. Muitas vezes o cara vai procurar um emprego. E ele vai lá com um currículo que ele se formou na SPM. Eu me formei na SPM em 2005. Eu também fui aluno da SPM. Então, na Poli, depois eu fui para a SPM na 7 de abril ainda, hein? Na 7 de abril, eu fiz a nova Alvim, eu sou da turma um pouco mais nova. E aí o cara vem com um currículo que ele se formou na SPM, mas na SPM se formam 600 pessoas por ano, né? Não sei, mais ou menos. E aí você põe lá num bolo de pessoas que se formaram na SPM, ok. Mas e se você contar a sua história? E se você falar as suas dificuldades, as suas virtudes, o que você aprendeu com algumas dificuldades? Às vezes você teve uma doença, às vezes você passou por alguma coisa que às vezes aquilo vai conseguir puxar a vaga para você, sabe? E isso também na hora de fazer uma apresentação. Às vezes você vai lá vender o seu produto, vender a sua ideia, e muita gente já esteve lá vendendo a sua ideia antes de você.
E para a sua ideia não ser só mais uma ideia, né? Como contar história? A gente vê, tem grandes apresentadores, né? Caras que fazem apresentações perfeitas, tipo Steve Jobs, que faleceu, mas o Bill Cosby, que é comediante também, conta histórias da vida dele que são histórias de coisas pequenas, nada demais, assim. Quando ele, pequenos momentos, né? Mas ele consegue transformar aquela história num pano de fundo para suplantar aquela ideia dele. E isso é perfeito, sabe? E isso, o mundo dos negócios está começando a retomar. A SPM está com um curso de storytelling, que eu conheço as pessoas, os professores, o curso é perfeito. E é para isso, é para você aprender a contar histórias no mundo corporativo e vender a sua ideia com histórias. Você sabe que, falei em contar histórias, eu já falei isso em alguns programas, mas eu quero relembrar também, que é o seguinte. Uma das metodologias que a Shell adota no mundo inteiro, depois de ter perdido... A Shell era a companhia número 1 do mundo, né, na área de petróleo, e era, digamos, a referência na área de cenários, planejamento estratégico, uma grande companhia. Bom, a Shell é a Shell, certo? Preciso explicar quem é a Shell. Aí na virada dos anos 2000, ela perdeu a liderança para a Exxon. E aí contrataram todas as grandes consultorias, McKinsey, para fazer o diagnóstico, porque nós perdemos a liderança do mercado de petróleo. E no final, enfim, sem querer contar muita história, no final eles diagnosticaram que a entrada dos novos estagiários, trainees, etc., da geração Y, né, na época, da pré-geração Y, que estava entrando na Shell, estava fazendo com que as pessoas que conheciam um pouco a história da Shell fossem aposentadas precocemente. E estava criando um hiato de cultura dentro da Shell, e aquilo estava interferindo até nos negócios da Shell. E aí se estabeleceu um programa mundial que é contando histórias. Então a Shell é uma empresa que, como metodologia de gestão do conhecimento, tem isso. Então os mais sêniores têm a necessidade, por isso se introduziu no processo, contar histórias. Olha que interessante. Contar história é importante porque a missão da empresa está ligada à história dela, de alguma forma. Sim, é uma projeção, mas ela não pode ser uma empresa... Por exemplo, você tem empresas, Wilson, que se ficassem presas à sua história, elas até hoje, por exemplo, como uma Nokia, continuariam fabricando pneus, tá certo? Porque a Nokia era um fabricante de pneus e daqui a pouco ela mudou de mercado e saiu. Então é importante você ter a história, porém, você tem que fazer um remake de tudo isso. Quer dizer, a história é importante para dar a liga da cultura, para dar aquele amalgamada na cultura da organização. Porém, precisamos tomar cuidado para não ficar preso, porque no passado era assim, porque o nosso fundador vinha, não sei o que, chegava aqui 5 horas da manhã, e isso não pode mudar. Também não é isso que a gente está colocando. Mas, lógico que a história tem a ver com a missão. Muito poucas empresas fazem o que uma Nokia fez, de mudar de negócio tão radicalmente, mas 90% das empresas bem-sucedidas, elas têm uma visão, né, da continuidade da história. Mas eu vou deixar, porque o Neto está cheio de perguntas aqui, você já viu aqui? Vamos lá, quer fazer você, Wilson? Faz uma, por favor. Um alô geral aqui. Carinhoso aqui para quem está no chat com a gente, né? Ju. Dá um salve geral. Salve, Ju. Salve, Neto. Raul Rabelo tá fazendo o background lá na empresa, né? Fazendo as divulgações. Raulzão. A Karen, Cat19, diz ela que é a primeira vez que ela tá conhecendo o programa agora, Valdemar. É? É agora. Eu falei para ela assim, para fazer perguntas. Ela falou, mas estou conhecendo o programa agora. Karen, pode fazer pergunta. E não confunda o Q3 com o fake Q3. Não confunda o Q3 com o fake Q3. Aliás, vou lançar um quiz aqui, viu, Wilson? Sobre o Q3. O que parece o Q3, mas não é Q3? É isso aí. Respostas com os Qualinautas. E quem pode responder essa pergunta é o Meina Barreto, que está sempre com a gente aqui. Está sempre com a gente aqui. Meina de novo aqui. O Neto tem 2 perguntas boas aqui, ó. A gente falou sobre a apresentação, né? E ele tem uma pergunta que é o seguinte: é importante montar uma apresentação que interaja com os participantes? Isto não seria meio embaraçoso ou criaria um certo problema no relacionamento? Olha, eu sempre fui... Quando eu estou na plateia, eu sou do tipo do cara tímido. Eu não gosto de interagir. E isso a gente tem um treinamento, né, lá na Monkey de coaching pro apresentador saber com quem ele pode interagir.
né? Eu tava vendo, eu fui assistir o Cirque du Soleil e eu vi que eles, os palhaços, os caras lá do palco, eles têm um treinamento com psicólogos para identificar na plateia quem está disposto a subir no palco também. Então, isso é até um dos erros que a gente aponta na apresentação. Tá certo. Tem os extrovertidos e os introvertidos na sua plateia. É difícil você saber. Muito difícil, é. Mas é difícil você jogar a responsabilidade para ele. Você ir lá e falar assim, e você, o que você acha? É complicado. Ele pode estragar a apresentação? Pode estragar. Pode estragar. Eu já passei por situações assim. Até tem uma situação engraçada que a gente colocou lá no blog da Monkey Business, que saiu na revista Piauí. O Luiz Fernando Veríssimo estava fazendo uma palestra e o cara levantou e perguntou: você gosta de suco de uva? E não tinha nada a ver, né? E aí eu gosto. Ok. Era isso a pergunta dele. E a gente passa por isso, né? A Monk, a gente tem uma preocupação de colocar no nosso blog várias situações dessas para você saber ter aquele rebolado. Como é que se viram? Porque até o Fernando Henrique Cardoso caiu na história do Você Acredita em Deus, não é? Não é? Fernando Henrique, um homem tudo preparado intelectualmente e tal, não acabou perdendo aí uma candidatura, eu não sei, uma época por causa dessa pergunta aí. Bravo, hein? Então, uma vez eu estava dando um curso na GV, que é daquele curso de qualidade, Wilson, que depois eu conto o começo da história, mas a última colocação de uma aluna que acabou tendo algum problema comigo na primeira aula foi assim, que a gente faz a avaliação, né? Como é que é? Gostou do curso? Gostou, não gostou, não gostou e tal. Aí, você gostou? Professor, não aprendi nada com o seu curso. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, bom, aí eu perguntei, alguém não aprendeu nada com esse curso? Alguém mais, além da fulana, não aprendeu nada? Não, ninguém levantou. Eu falei, tá vendo, fulana? Aprendizagem é uma coisa pessoal e intransferível. O problema acho que é seu. Mas você tem que estar preparado para poder colocar uma coisa dessa. Exatamente. Porque você receber fechamento de curso, aula final do curso e tal, o que você gostou do curso e tal, não sei o quê, usou experiência e tal. Eu não aprendi nada com o seu curso. A gente aprende muito com não aprender nada. Em questão de apresentação, a gente aprende muito com o lance de stand-up comedy, né? Não é um cara que sobe lá para contar piadas prontas. Muitas vezes ele precisa saber ver uma situação ali na plateia e saber jogar, né? Então não dá pra, você precisa estar preparado para poder se sair de algumas situações ou poder interagir também. Nem toda situação é ruim, né? Sim, sim. Acredito que talvez nenhuma é ruim. Acho que quando você consegue se sair bem, mas tem que ter um pouco de... Você não consegue prever todas as possibilidades de perguntas e de situações como essa, né? Provavelmente o Luiz Fernando Veríssimo não está preparado para responder essa história do gosta de suco de uva. Né? Mas quando eu vou apresentar, eu procuro entender a minha apresentação, saber mas eu não gosto de decorar nada, né? Esse é o meu estilo. A gente tem que também se adaptar ao estilo do apresentador, né? Eu não gosto de decorar, eu gosto de tentar fazer na hora ali, dependendo do que está acontecendo. E eu fui apresentar num evento que me deram 2 horas para palestrar. 2 horas. Isso pra mim é difícil, que eu falo no máximo meia hora e graças a Deus o evento estava atrasado e eles usaram a minha 1h30 para ajustar, para arrumar aquela brecadinha no ônibus para arrumar o passageiro, né? E naquele dia eu estava empolgado, eu estava cheio de piada para fazer, estava com um monte de coisa engraçada para contar. E eu cheguei no evento e na palestra anterior à minha, o rapaz que estava apresentando, ele já tinha estourado as 2 horas dele, né? Então tá todo mundo meio desesperado, que ele já estava batendo quase 2h30 de palestra e de gráficos, né? Mostrando gráficos. E tava a plateia, parecia um funeral. E eu tinha chegado lá com a intenção de contar piada, de ser divertido e tal, e naquele momento eu pensei, eu vou ter que mudar tudo. Porque o pessoal já tá no final aqui, não vai dar pra eu... Vai ser difícil, eu preciso fazer uns testes, né? Eu preciso soltar uma piadinha e ver se alguém ri. Porque se também contar piada e ninguém dá risada é horrível, né? Então, essa é uma dos jogos de cintura que você precisa ter. A gente tem lá um treinamento para passar isso pro palestrante. Mas muito disso é experiência, né? Sim. A gente começa a ver quando a gente pode jogar aquela responsabilidade para alguém da plateia, a gente sabe que aquela pessoa talvez consiga corresponder, né? Eu vejo aqui, né, o pessoal que corresponde com a gente aqui no programa, né?
Tem pessoas que você pode perguntar e ele vai interagir, mas tem gente que não, né? Às vezes você vai lá e pergunta alguma coisa pra pessoa, a pessoa fica vermelha e se esconde debaixo da cadeira. Né? E aí, você precisa saber sair disso também, né? E os teus clientes, como é que, vamos dizer assim, assim, chegam lá na empresa e dizem assim, você tem meia hora para me entregar uma apresentação e às vezes a tua dificuldade não está na apresentação, não é? Fazer a apresentação. Está exatamente o que você falou, fazer um coaching, deixá-lo preparado, fazer os argumentos e tal. Como é que é isso? Então, ele vai na tua empresa, passa um tempo lá, vocês vão à empresa dele, tudo, né? A nossa meta, assim, o nosso core mesmo, é fazer uma apresentação, ela é customizada para aquela pessoa. A gente tem que entender aquela pessoa. Não é só comprar um template na internet e colocar lá um título, não. A gente precisa entender aquela pessoa. Muitas vezes vem uma pessoa que é mais sisuda, é mais séria e ela quer fazer uma apresentação contando piada. E a gente precisa tentar trazer ele para um lugar que ele fique mais confortável e falar assim, talvez não seja a sua personalidade contar piada. Mas o nosso grande produto lá na empresa é a direção de arte das apresentações, né? Então, a gente tem diretores de arte, designers, ilustradores, fotógrafos, então é fazer um show de apresentação, como se fosse uma campanha publicitária. É por isso que a maioria dos nossos clientes nos procuram. Olha, eu tenho esse conteúdo, são 30 slides, não pode mexer, porque aqui está toda a informação que eu preciso passar. Vocês precisam deixar isso bonito, né? Aí a gente tenta propor um tema, vamos falar sobre isso, vamos criar uma metáfora, e a nossa equipe de criação cria uma apresentação show para ele. Essa é a ponta do iceberg, né? Então, aí a pergunta, eu acho que engata de novo no assunto que o Neto colocou, a interatividade. Você acha que, em princípio, você sempre cria uma apresentação interativa ou, em princípio, não, a menos que você... Qual é o conceito que norteia essa questão? Eu acho que a gente tem... É sempre importante interagir com a plateia. Conceitualmente é importante sim. Interagir, tá. Mas muitas vezes a gente nota que tem palestrantes que são bons palestrantes, mas eles não têm essa pegada de interagir. Por exemplo, quando a gente faz apresentações de vendas, para equipes de venda de empresas grandes, que são formadas por muita gente, a apresentação tem que ser vibrante, sabe? Tem que ter cor. Tem que ter frases de efeito, sabe? A gente tem que pensar que aquele cara aquela equipe de vendas vai precisar sair de lá motivada. Então, é importante que o palestrante também motive, também saiba fazer o pessoal gritar, dar cambalhota. Isso é uma proposta que a gente passa. A gente acredita que a apresentação tem que ser um show. A pessoa quando eu estava na faculdade, a gente usava a apresentação para dormir. Sei. Então, aí até a apresentação pagava a luz, a pessoa já dava aquela dormida, porque tinha trabalhado o dia inteiro, estava estudando à noite e tal. E não pode ser. Né? A apresentação tem que ser um momento que é vibrante. Então, a interatividade é essencial. Né? Quando a gente fala de contar histórias, por exemplo, a Coca-Cola lançou uma apresentação, qual que é o plano deles até 2020. E é baseado em contar histórias. Mas mais do que isso, eles falam que não é mais a pessoa que assiste televisão e absorve. Hoje, o público quer interagir, ele quer dar a opinião dele também. Ele quer conversar com você. Então a gente tem tudo 2.0, né? É tudo uma via de mão dupla. Então a gente precisa que isso seja também na apresentação. Mas é importante que o palestrante se sinta confortável também em conseguir interagir. Então, eu odeio isso, mas depende. Depende muito, mas quando a gente tem tempo para trabalhar o palestrante, para trabalhar a apresentação, o roteiro da pessoa, a gente tenta levar para que ela realmente interaja com as pessoas, porque senão fica aquela coisa que a gente sabe, né, determinadas coisas que o cara fica lá procurando e tal, então, não sei o que, É horrível, né, Wilson? De apresentação plus one. É assim. Plus one. Esse site, não. Vira esse. Mais um. E no mais um vai passando a apresentação e não surge nenhum conteúdo ali, né? Você vê só a apresentação rolando. Né? São erros. Uma vez eu me propus um desafio, que é fazer uma palestra, uma aula de 1 hora e pouco, com um slide só. É um desafio que a gente tem que implementar. One page, um slide. Aproveitando
esse erro, o primeiro erro aí do mais um, né? É. Acho que o Marco podia listar pra gente alguns erros Sim, que de ele tem visto. apresentações, né? Que era até para cumprir aqui com a proposta. Marco, uma lista aí dos erros mais comuns em apresentações que nós, mortais, não devemos cometer, né? Não, todo mundo... eu quando eu comecei a apresentar, eu errei muito, assim. Hoje eu erro bastante também, mas a gente precisa ter algumas coisas em mente. A gente vai em algumas apresentações que o palestrante ele já leva em consideração que a plateia conhece o assunto. Então ele começa, às vezes está até interessante o que ele está falando, mas você não entende, é um assunto novo para você. Você precisa pegar a base para poder chegar naquele clímax da apresentação dele. E ele não passa, ele fala, bom, isso aqui você já deve saber, então... Não, eu não sei, né? Eu não sei, mas eu queria saber. Aí ele já vai para uma parte mais complicada, o que acontece? Eu já não entendi mais nada, aí eu já estou brincando com o meu iPhone, sabe? Que, aliás, aqui uma recomendação que eu vou fazer em cima do que o Marco está falando é: veja em que nível de contexto está teu público. Isso. Nível de contexto. Porque pode ser um contexto baixo, portanto você precisar dar uma informação muito mais básica. Perfeito. Ou não, às vezes o grupo é de alto contexto, quer dizer, aquele assunto é um assunto que você vai por exemplo, se você vai num congresso médico, se espera que num congresso médico, ou num congresso de informática, ou num congresso não sei o quê, as pessoas que estejam no congresso sejam de alto contexto. Exatamente. Se você vai falar numa apresentação de faculdade, de aula, etc., pelo menos dentro daquele assunto, se espera que os alunos já estejam razoavelmente... Né? Se você vai dar uma aula de CRM, se espera que os alunos sejam pelo menos de marketing, tenham ouvido falar do assunto. Então você pode falar de métricas, etc., etc., mas toma sempre cuidado. Mas eu acho que o Marco está falando é muito importante. Muitas vezes você assiste uma palestra num determinado ambiente e que aquilo... O público é muito heterogêneo, né? Então são princípios da publicidade que a gente trouxe para as Que apresentações. nem palestra que o pessoal agora descobriu para fazer, né? Já há algum tempo eu até já fiz palestra nesse tipo de coisa, que é fazer cruzeiro. Então, assim, as empresas fazem o cruzeiro e aí leva lá os palestrantes para o cruzeiro e tal. Ali o pessoal tá mais querendo fazer palestra. Tá mó sol lá fora. Mó sol lá fora, rolando pagode na piscina, hein? O lugar não está muito adequado. Não está muito adequado. Não é? Mas o pessoal faz essas coisas. Viu? São princípios da publicidade, assim, entenda o seu público-alvo, né? Ok. Muitas vezes, que nem você falou, Valdemar, um congresso médico, né? Às vezes eu vejo apresentações de marketing que chegam lá, olha, eu vou apresentar para os diretores de marketing da empresa. Ok, aí ele vai falar da análise SWOT da empresa. Só que antes de falar da análise SWOT, ele vai explicar o que é análise SWOT. Bom, vamos aqui à análise SWOT. A análise SWOT, ela vai medir a força, a fraqueza. Eles são diretores de marketing, eles sabem o que é. Vá para a análise SWOT, sabe? E se algum deles perguntar o que é análise SWOT... Ele não vai ser sua, não devia estar ali, né? Olha, eu preciso falar uma coisa que eu tenho tido alguma questão. Por exemplo, eu interagi recentemente com um ex-colega meu da Poli, e era da produção da Poli. No meu tempo, a gente sabia essas coisas, hoje em dia não sei. Mas o cara... falando sobre a amostra, definir a amostra, a quantidade de amostra, tamanho da amostra. Ele era diretor de marketing de uma grande companhia, o cara da Poli, produção da Poli. Aí ele falou assim, então nós vamos ter que dobrar a monitoração. Eu falei, não, fulano, não precisa dobrar não, porque a amostra ela é assíntota, a curva da amostragem ela é assíntota, ela é exponencial. Ele olhava com uma cara para mim assim, do que você está falando? Lembra do gráfico, como é que o gráfico se comporta, você vai aumentando a quantidade, a amostra vai diminuindo, ela é exponencial, ela é assíntota no eixo, não colou, cara de paisagem. Aí eu falei assim, já sei, você calcula a amostra na 12C, né, na HP. É isso mesmo, o cara calcula na tecla. Então, para ele não importa como é que o fenômeno se comporta. Ele já não entende mais o fenômeno, né? Ele calcula a tecla X-traço, calcula a amostra dado o universo. Mas, Valdemar, olha, então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado, porque acontece isso. O cara que
Pô, o cara é da Poli, produção da Poli, japonês, Então, japonês, não quer saber como é que japonês, é a aí o moto. pecado é maior. Pecado é maior. Eu tive agora, a FATEC teve a semana de tecnologia e eu fui fazer uma palestra sobre e-commerce. E eu disse em determinado momento que se o e-commerce ele não tiver adaptado para mobile, ele não serve. Ele Não funciona. No futuro não vai servir para nada. E um aluno levantou a mão e perguntou: Duas o que é perguntas. mobile? Duas perguntas, o que é e-commerce e o que é mobile? Não foi tão fundo, mas foi fundo, né? Então eu tive que explicar ali Sei. o que era mobile, qual eram os dispositivos, como é que funcionava, numa palestra de tecnologia na FATEC. Mas aí, Wilson, a gente tem que se preparar para isso, sim. A gente tem que estar preparado, inclusive dar suporte, porque a pessoa está ali, porque ela foi lá, ela está ali te dando um apoio, ela está querendo saber. Você tem que ter. Agora, então tem que se preparar para isso, é isso que eu estou falando. Exatamente. Quer dizer, tem certas coisas, será que eu falo isso, será que eu explico isso? Então aqui talvez seja na hora de usar aquela interatividade, né? É isso que eu ia falar, então, criou uma interatividade, né? E é legal, porque é muito ruim às vezes você tá falando e as pessoas estão só te olhando, né? É difícil, né? Só medindo. Quando um ou outro... Eu tinha banda, né? Eu tocava com a minha banda e sempre tinha aquele grupinho dos caras do metal Sei. que tocam mais que você e estavam te olhando e te medindo, esperando você errar. E aí quando você errava, eles falavam, olha, errou ali, Não ó. comentava com você. Isso é horrível, né? Então se tem as pessoas que estão... Pergunta, o que são os caras do metal? São os caras que ouvem heavy metal. Ah, ok. Então, assim, é horrível você estar nessa situação. Criou, né, quando a gente fala de público-alvo, tem um grupo, né, mas tem as pessoas que estão fora do público-alvo grupo, ali. né? O teu público-alvo está naquela câmera ali, Marco, ali, Eu ó. falo com aquela câmera, então. Isso, tá ali, ó. Público, Então, risca lá. isso. Mas então, essa questão é fundamental, que a gente tem essa interação, tem essa profundidade. Outra dica aí, Marco. Outra dica. Uma dica, não prometa slides para depois. Não promete. Ah, Isso eu acho péssimo, assim, não só eu, né, a agência já tem 3 anos, né, e com o tempo a gente vai pegando essas manhas, né, mas é horrível, assim, a pessoa vai lá e ela passa aquele slide que você começou a ler, assim, ela, não, isso aqui não é importante, mas se alguém quiser, eu mando depois, me pergunta, vem me falar aqui depois da plateia que eu te mando esse slide. Né? A apresentação, a entrega da apresentação é ali no palco, não é para depois. Você precisa entregar a sua apresentação ali, é um serviço. Mas tem uma pergunta do Mena Barreto interessante. Numa apresentação, até que ponto ajuda a distribuir para a plateia um folder, uma pasta, enfim, um conteúdo da apresentação ajuda ou atrapalha? Quer dizer, se já está fazendo parte do negócio, o que você acha? Não é por prometer depois mandar o então, o material publicitário eu acho bom porque ele dá aquela sustentação, né? Como antigamente tinha outdoor em São Paulo, não tem mais, mas era a mídia de apoio, né? Tá. Talvez esse material publicitário funcione como mídia de apoio. Tá. Você tem um pouco mais de informação sobre aquilo que você passou. Melhore o contexto, né? Exatamente. Ajuda a Ou o melhorar cara o contexto, a pessoa que recebeu pode ir atrás e pode levar para mais pessoas, né? Hoje a gente tem uma situação nas apresentações que assim, a apresentação não morre ali naquele momento. As pessoas estão tweetando, as pessoas estão falando na internet o que você está comentando e está indo para muitos outros lugares. E muito provavelmente a sua apresentação depois vai estar na internet. Sim. O seu vídeo, a sua apresentação de slide share. Então assim, isso que fomentou muito o nosso mercado. As pessoas querem uma apresentação muito boa. Quer dizer, não se esgota naquele momento. Não acaba ali, ela fica perpétua, assim. Nós temos apresentações do SlideShare da agência que já estão lá há 3 anos e tem 5.000 views. Sim. Então ela não morreu, né? Você apresentou um dia e ela está lá, as pessoas ainda estão comentando. Voltando, né? Então é importante que se pense nisso, assim, as coisas assim. Não é mais aquela sala, não é mais aquela plateia. A plateia é absurda, é gigante. Isto é, aquilo que eu falei no começo do programa, aquele momento em que o executivo da organização fala para menos gente, na verdade não é tão assim. Que ele fala para menos gente naquele momento. Exatamente. Ele fala para 30, para 50, para 200, até, sei lá, 1.000, né? Que são os auditórios bons e tal. Mas, realmente, eu acho que o Marco está trazendo aqui uma lembrança muito importante. Quer dizer, aquele momento que ele fala para 30,
ele é assistido on demand por 30 mil, Nossa. não é? E os comentários, né? Hoje em dia eu vou em eventos grandes tipo o TEDx, que tem muita gente. É engraçado, tá todo mundo com o tablet, ou com o notebook, ou com o smartphone. Estão todos tweetando, ninguém está conversando, mas estão conversando, né? E no momento que você sai, você vai ver aquele cara que interagiu com um tweet seu, você vê ali a foto dele, acha que aquele cara ali, e aí você vai e conversa com ele, né? Então aquela apresentação, ela tá vivendo ainda. Né? E não dá para você entregar um produto ruim, que interessante, porque esse produto ruim vai viver muito tempo. Você tem visto isso? Quer dizer, as pessoas têm saído da Matrix e ido para o mundo real, assim, com uma facilidade. Nossa, mudou tá muito. Numa apresentação, tá tweetando e tal, aí vê alguém que comentou, o cara às vezes está do seu lado, aí você no intervalo vai, como vai você? Eu sou fulano e tal, não sei o quê. A Monkey Business, ela conseguiu muitos clientes, muitos parceiros pelo Twitter. E isso é impressionante. Muita gente nos procura pelo Twitter, faz orçamento pelo Twitter de apresentação, tira dúvida. Olha, né? Que legal. E é engraçado, porque as mídias sociais às vezes são vistas por pessoas e empresas como um gasto de dinheiro, né? É um gasto de tempo. Né? Lógico, eu sou funcionário que precisa fazer lá, gerar, né, renda para você, não na rede social, estar na rede social é um gasto de dinheiro. Mas a empresa investir nisso, a Monkey foi muito bem sucedida nas redes sociais. Nossa fanpage no Facebook foi uma das primeiras fanpages de agência do Brasil. Nós saímos na Exame e tal, junto com a África. Nunca pensei que eu ia chegar tão perto da África. Chegou na mesma folha, né? Da magnitude dos caras, a gente estava lá, né? Por causa da fanpage. Na fanpage muita gente interage. Muita gente pergunta, muita gente tira dúvida, que não são clientes, não sei nem quem são. Mas às vezes você vai numa palestra, você vai dar uma palestra, a pessoa vem e fala, olha, eu sou aquele cara do Twitter, que a gente conversa há muito tempo e tal, né? E a internet ela tem criado os branding lovers, né? São os amantes das marcas, assim. Exato. Pessoas que estão ali interagindo, curtindo, amando você. Eles não te dão R$1, compram o seu produto, nem precisam do seu produto, mas eles são apaixonados pela sua marca. É o cara que te defende, se alguém falar o Wilson é um exemplo desse. O Wilson, desde o primeiro momento, foi um grande apoiador, um grande parceiro, né? O Wilson, Neto, o próprio Mena Barreto, enfim, vários parceiros aí, Solon, etc., que no primeiro momento sempre ajudaram muito a gente a tocar. Toda a ala feminina, né? Toda a ala feminina. Tem muita briga lá. Querem estar sempre na frente. Tá sempre na frente. É isso mesmo. Mas tá bom. O que seria o mundo sem ela? Eu tinha um amigo que dizia assim, quer dizer, por elas serem estrelas, que Deus as mantenha sempre à distância. Vão brigar com a gente lá no Orkut. Não, mas isso aí faz parte de uma brincadeira, ao contrário. Para aproveitar essa brincadeira, inclui uma outra pergunta aqui que o Neto fez, né? Às vezes uma apresentação, ele percebeu que a Ambev é cliente de vocês, né? Sim. E às vezes um comercial ou uma apresentação traz aqueles traços de masculinidade, aquelas coisas que não pegam bem, né? É verdade. Então, o que fazer, por exemplo, quando uma apresentação não pega bem? Tem como recuperar isso, né? Tem como você voltar atrás? Porque o trabalho de conduzir, criar e conduzir já é difícil. E quando der errado? Quando a apresentação der errado, né? Nossa, é complicado. Tem caras que vivem disso, né? Tem caras que vivem de limpar a sua imagem, né? Assessores de imprensa que vivem de limpar a sua imagem depois que você faz besteira, né? Inclusive teve lá o caso do Ronaldo e tal, que teve um profissional que foi contratado para limpar a imagem dele. São profissionais que a gente chama de gestor de crises. Existe dentro da área de relações públicas, Wilson, os assessores de imprensa, que são os responsáveis por fazer o espaço, criar as matérias, e existem os famosos gestores de crise, que são aqueles jornalistas mais experientes que conduzem, por exemplo, caiu o avião da Gol, e agora? Quem que vai lá botar a cara com o jornalista, né? Aí vai lá um jornalista experiente, o Mauro, que é um cara experiente, que vai resolver o problema e tal. Arrebentar, assim. Deu problema lá com o Maluf das Ilhas Cayman, Ilhas não sei o quê. Aí vai lá nosso amigo outro lá para
falado na imprensa. Então tem situações, a própria Vera Jangrande, nossa querida amiga, que foi ombudsman do Pão de Açúcar, ela veio gerenciar uma crise que foi criada lá pelo assessor de comunicação na época, que resolveu patrocinar uma primeira vez que uma brasileira ia atravessar o Canal da Mancha. Eu sou um pouco contra, conceitualmente, você que tem uma marca forte e não precisa se associar a um atleta, a uma pessoa, se associar. Então eu sou contra, não estou dizendo que é certo ou errado, eu sou contra. Por exemplo, Banco do Brasil, ter uma pessoa e tal. Banco do Brasil é Banco do Brasil. Se tem o César Cielo, se tem não sei o quê, tem não sei o quê, ajuda a torcida do Brasil, não precisa se vincular a uma imagem, porque sempre você tem, às vezes, um problema, que nem recentemente teve o Cielo, graças a Deus, superou a questão Mas foi um problema. Mas foi um problema. E nesse caso, a Credit Card patrocinou uma nadadora que ia atravessar o Canal da Mancha, a primeira brasileira. Essa menina morreu no Canal da Mancha. E aí, como é que a gente faz? Divulgou tanto e tal. Aí Dona Vera Jangrande foi chamada, até por minha indicação lá, para resolver a crise, quer dizer, administrar a crise. Ronaldinho, etc. Então são situações em que as crises podem acontecer e aí você precisa realmente ter... Mas assim, só via gestor de crise, né? Não, acho que assim, falando da Ambev, né? A Ambev é um cliente nosso há algum tempo já. A Ambev tem várias unidades de negócio diferentes, então quando a gente faz uma apresentação, por exemplo, fizemos a apresentação de força de vendas da Ambev. Eles têm os estereótipos da cerveja, da masculinidade, do brameiro, né? Então nós também recebemos um briefing como a agência de propaganda recebe, né? Sei. Eu preciso retratar aquele meu consumidor como brameiro. Quem que é aquele cara? Como que ele se comporta? E nós precisamos retratar isso na apresentação. Eles têm uma cultura deles, assim como todas as empresas que a gente trabalha, tem uma cultura. Você pega, por exemplo, a BASF também, uma empresa alemã, eles são um pouco mais quadrados, mais sisudos, eles têm uma cultura deles que aquela empresa funciona muito bem naquela cultura. Sim, e a gente perfeito. precisa saber trabalhar dentro daquela cultura, né? Mas quando a apresentação não pega bem, linkando com o que a gente estava falando, que a apresentação não morre, o problema hoje é maior, né? Porque não pegou bem só para os 20 que estavam te assistindo, pegou bem para a comunidade do Twitter, que estava tweetando e está falando que você está errando. E é por isso que muita gente procura empresas como a minha, né? Para se cercar para que não dê nada errado, sabe? Mas mesmo assim, nós não... Em vez de gerir a crise, nós vamos antever o problema, né? Então, nós tentamos, né, dar essa consultoria também, além da criação publicitária e tal. Mas é lógico, a apresentação ela tem que ser um apoio do palestrante, né? E a gente sabe disso. Não pode vir na frente, né? Então, às vezes assim, você pode pensar em tudo, mas no dia que o Steve Jobs morreu, eu fui fazer uma palestra na PUC de Curitiba e quando eu estava subindo, e a minha palestra fala um monte do Steve Jobs. E eu faço um monte de piadinhas com o Steve Jobs. E você também fez aquela piadinha que ele não podia morrer de nenhuma doença de vírus, não? Porque não entra no MEC. Agora ele podia morrer de tudo, menos alguma doença que tivesse envolvimento com o vírus. Né? E eu tava subindo no palco. Vai fazer o quê, né? Pior que essa é só do iDead, né? Do iDead, coitado do cara. Então. E eu tava subindo no palco. Ele só faz isso com quem a gente gosta e admira, né? Não, ele não merece, coitado. Eu tava subindo no palco e a pessoa que tava me acompanhando, assim que eu tava subindo no palco, ela falou: olha, Steve Jobs acabou de morrer. E a minha apresentação falava um monte. Foi quando chegou a mensagem. E eu não sabia se aquilo era um boato e tal. Subi no palco, a primeira coisa que eu perguntei pra plateia, devia ter umas 400 pessoas: Steve Jobs morreu? Morreu. E aí, naquele momento, muda tudo, né? Muda tudo. Mas não é todo mundo que consegue se adaptar a uma situação dessa, né? Os clientes que vocês treinam, você acredita que tem alguns que num momento desse sim. afundariam? Tem pessoas, tem palestrantes excepcionais, caras que uma das nossas diretrizes é não pôr muito texto nas telas, né? E tem palestrantes que eles não põem texto nenhum, é só imagem. E eles são magníficos, assim, eles fazem no timing certo, respeitam o público, sabem o que o público está querendo e entregam naquele... Cara, você tem 20 minutos, ele termina nos 20 minutos. Eu conheci, tem o diretor de qualidade da TAM, com quem eu trabalhei, querido amigo Aranovich,
ele tem esse timing. Perfeito. Quer dizer, se ele tem 20 minutos, ele faz a apresentação. Já esteve aqui conosco no programa, inclusive, Q3, está na hora de voltar, né, Aronovich? Ele tem exatamente isso, ele mede os minutos, os segundos de um slide. Falar em minutos e segundos e time, olha, pessoal, tá aí o nosso querido Mena Barreto, falou, Odemar e Wilson, foi um grande prazer revê-los, grande abraço, o Q3 continua um excelente programa, muito obrigado, Mena. Você sabe que você é da casa, quando puder, vem aqui. Entra na... Fala aí, Wilson, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Nós temos Twitter, agora nós temos... o programa Q3 está no Twitter, está ativo no Twitter. Já estava no Twitter desde quando o Twitter surgiu, algum tempo, né, mas agora ele está bem ativo, tá? O Twitter é @programa Q3. Então segue lá, vai ter novidades, né? Vamos participar, emitir opiniões, a gente quer conversar, né? O Q3 ele é feito de bate-papo, o Q3 não são palestradores aqui, né? Isso são mesmo, batedores de papo aqui. Tem Facebook também? No Facebook, então vamos lá, www.facebook.com/programa Q3, tá ok? Entra lá, curte, né? A gente vai começar, semana que vem vai começar a divulgar aqui os curtidores aí do programa, bacana, né? Dá o nome aqui, deixa mensagem, deixa perguntas para o próximo programa, a gente sempre antecipa e publica o que vai passar no próximo programa. Então entra lá, deixa perguntas que a gente expõe para o convidado aqui. Muito bom. Isso aí. Odemar, foi um prazer. Marco, muito obrigado pela tua vinda. Olha, eu sei que a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco mais, agora que o público já está contextualizado, né, sobre essa questão da apresentação. Acho que pode entrar num segundo momento, né, Wilson, para aprofundar mais um pouco, trazer um pouco mais de cases e situações aqui. Tem o blog deste momento. da Monkey, né, Monkey Business. É o macacosmeblogging.com.br. Muita dica, é muito bom, muito conteúdo. Muito bom. Muito legal. E eles tiveram uma apresentação no dia do publicitário maravilhosa. Eu vou colocar lá no nosso Facebook, lá vou linkar. Por favor. O pessoal vê que faça. É maravilha. E o blog também, faça esse link com esse tema. E já tem foto? Já tem foto, pessoal? Tem foto hoje? Já tem foto de hoje? Aí precisa botar no blog. Dá uma fotinho, uma só? Tem? Ok. É isso aí. Pronto. Wilson, mais uma vez. Wilson, mestre Wilson. Marco, obrigado. Perfeito, pela obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima semana, 14 horas, Q3, o original.